Boa noite, graça e paz, igreja. Jeff olhou para mim, por isso você tá sério, né? Você vai pregar hoje, né? Eu sempre sou sério, né? Mas tudo bem. Gostaria de convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias no Salmo 26. Louvado seja o nome do Senhor. Todos encontraram? Tá no telão já? 26, a partir do versículo 1, tá, gente? Diz assim a palavra do Senhor: Faz-me justiça, Senhor, pois tenho vivido com integridade. Tenho confiado no Senhor sem vacilar. Sonda-me, Senhor, e prova-me. Examina o meu coração e a minha mente, pois o teu amor está sempre diante de mim e continuamente sigo a tua verdade. Não me associo com homens falsos, nem ando com hipócritas. Detesto o ajuntamento dos malfeitores e não me assento com os ímpios. Lavo as mãos na inocência e do teu altar, Senhor, me aproximo com hinos de gratidão, falando de todas as tuas maravilhas. Eu amo, Senhor, o lugar da tua habitação, onde a tua glória habita. E não me des o destino dos pecadores, nem o fim dos assassinos. Suas mãos executam planos perversos, praticam suborno abertamente, mas eu vivo com integridade. Livra-me, tem misericórdia de mim. Os meus pés estão firmes na retidão. Na grande assembleia bendirei ao Senhor. Amém? Esse salmo, Deus tem falado comigo já há um bom tempo. E eu quero falar alguns princípios que eu aprendi nesse salmo, que eu quero compartilhar com você aqui nessa noite. E o título dessa mensagem, eu já até trouxe ela no link, mas eu gostaria de falar um pouco mais do que eu falei no link aqui nessa noite. O título dessa mensagem é: Fiquem firmes. Eu acredito que para um primeiro dia, para um primeiro culto do ano, essa palavra talvez precise ser lida todos os dias. Esse salmo em si foi escrito por Davi. Nós não temos com exatidão quando ele foi escrito, mas é bem claro que Davi, ele passava por uma grande angústia quando ele compôs esses versos. Não foi algo assim simples de se dizer. Davi, como todos talvez já conheçam, ele foi ungido rei muito jovem, mas ele demorou para assumir o reinado. E esse problema que Davi assumiu, Davi, ele era jovem, mas ele tinha muitos problemas que talvez você e eu, nós possamos nos identificar hoje. Primeiro, ele estava sendo ungido por uma grande nação para ser líder de uma grande nação. Ele tinha muitos problemas. Por exemplo, ele tinha um conflito direto com o rei Saul. Saul não gostava dessa história, dessa situação. Saul tinha inveja de Davi por causa do Espírito de Deus que habitava em Davi. Mas quando Saul tinha problemas, quem que Saul mandava chamar? Davi. Davi, por ser muito jovem, ele passou por problemas talvez muito precoces. Por exemplo, ele teve de lutar com um gigante simplesmente com uma pedra e com uma funda. A palavra do Senhor fala que Davi, quando foi enfrentar Golias, ele chegou diante de Golias apenas com essa pedra, porque Saul colocou a sua armadura em Davi, porém a armadura de Davi de Saul em Davi ficou pesada. Ele mal conseguia andar. E é algo muito claro que existem batalhas que nós temos que batalhar por nós mesmos. Não adianta pessoas orarem por nós, não adianta pessoas intercederem por nós. São batalhas que eu e você, nós teremos que travar. Para mim isso é muito claro, e Davi teve esses grandes problemas na vida dele. Primeiro, por ser jovem, ele tinha que ter experiência. Como eu disse para você, Davi, ele demorou para ser rei. Ele demorou para ser ungido rei. E não creio eu que ele, a partir do momento em que ele foi coroado como rei de Israel, as coisas se tornaram fáceis. Pelo contrário, quando você está à frente de algum projeto, de algo, as pessoas vão apontar quem está à frente. Por exemplo, se houve algum erro, quem fez foi fulano. Não vão falar que foi uma equipe, mas vão falar quem está à frente. Talvez Davi naquele momento estivesse enfrentando os ciúmes das pessoas que eram adeptas a Saul e muitas vezes a desconfiança por ser tão jovem reinando diante de Israel. Mas a palavra do Senhor diz também que em um outro momento ele enfrentou uma crise muito grande, que foi a partir do momento em que seu filho Absalão tentou tomar o seu reinado e ele se tornou apenas rei de Judá.
Meu amado, esse versículo ele traz uma reflexão muito grande para mim e para você. Davi, ele estava no meio de uma situação adversa. Quantos aqui passam por problemas? Quantos aqui passam por dificuldades? Mas Davi, ele simplesmente ousou fazer algo diferente. É muito fácil, meu amado, nós diante de uma situação difícil, nós entregarmos os pontos. É mais fácil até. Por exemplo, eu estou passando por uma dificuldade. Qual é mais fácil? Eu continuar vindo para a igreja e falar, olha, tudo acabou, ou continuar vindo aqui todos os dias persistindo? É muito mais fácil desistir. Mas Davi, ele provou algo diferente para nós. Ele, diante de toda essa afronta, diante de todas as situações, veja, ele fala, estão assentados contra mim, estão falando, estão me mal falando coisas ao meu respeito. Mas Davi, ele continuou firme na presença do Senhor. Ele fala ao Senhor, Senhor, faz-me justiça, pois tenho andado em integridade. Quantos aqui de nós talvez possam chegar diante do Senhor hoje e falar, Senhor, faz-me justiça, pois eu tenho vivido em integridade? É difícil, meu amado, é difícil. E esse salmo, ele traz essas reflexões para mim e para a sua vida, porque Davi, ele passava por uma situação onde pessoas mal falavam ele, pessoas acusavam ele, mas ele estava firme na presença do Senhor. E nesse versículo nós aprendemos 5 princípios básicos que Davi pode nos ensinar hoje, para que possamos andar em santidade com o Senhor. Eu quero que você saia daqui com uma certeza, que Deus, ele fala com você das coisas mais simples. Às vezes, eu estava conversando outro dia com um jovem, e ele falando para mim que ele não conseguia ouvir Deus falando. E eu falo para você que esse salmo já tem falado comigo, porque quando eu escrevi essa mensagem na íntegra, pelo menos boa parte dela, foi em 2021. Foi mais ou menos na metade de 2021. Mas desde que o ano passado começou, o Senhor tem falado com essa palavra no meu coração. E o Senhor tem falado essa palavra no meu coração, batendo forte, porque simplesmente no momento de adversidade é que nós temos que nos manter firmes. Tem um ditado que diz, se você quer conhecer um homem, dê poder a ele. E esse ditado que atribui até mesmo a Abraham Lincoln, eu quero te dizer hoje, é na adversidade que nós nos provamos verdadeiros adoradores do Senhor. É na adversidade, porque no momento em que nós estivermos tudo bem, a gente vai sempre falar, Senhor, o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Mas no momento da dificuldade é que é difícil adorar ao Senhor. E esse título dessa mensagem diz, fiquem firmes por uma razão. Nós estamos no começo de um ano, num novo ano, onde novas lutas virão, de novas provas virão. E eu quero dizer para você desde já, fique firme, pois o Senhor tem recompensas para a minha vida e para a sua vida. O Senhor tem coisas grandes para a minha vida e para a sua vida. E o primeiro versículo que eu quero ler com vocês aqui, exatamente os meus pés estão firmes na retidão, na grande assembleia bendirei ao Senhor. Talvez a nossa grande dificuldade, diante da dificuldade, é adorar ao Senhor. Entender que Ele é santo, entender que Ele é Deus, entender que tudo que nós precisamos, diante de uma situação adversa, é nos aproximar do Senhor, é buscar ao Senhor, nos entregar ao Senhor. E essa tarde eu estava mais a Thalita em casa, nós estávamos ali louvando, cantando algumas músicas, e o Senhor colocando isso no meu coração. Talvez porque é muito fácil nós adorarmos na bonança, mas na adversidade é a parte mais difícil. Por exemplo, eu estava até comentando com a Thalita, nós precisamos tirar um dia de folga, tirar um dia de nos desligar de tudo. Mas a verdade é que é na hora da prova que nós precisamos nos provar diante do Senhor. Não adianta eu procurar descanso, não adianta eu procurar. O único descanso que nós temos é no Senhor. E não há nada que possa mudar isso. O primeiro princípio que eu quero compartilhar com vocês nessa noite é: confie no Senhor. Leia o primeiro versículo comigo do Salmo. Faz-me justiça, Senhor, pois tenho vivido com integridade, tenho confiado no Senhor. Confiar no Senhor é algo que talvez para a gente possa parecer algo simples. Por exemplo, eu confio no Jeff, eu confio no Danilo, eu confio nas pessoas que estão aqui nessa noite. Mas o confiar, a qual a palavra do Senhor está dizendo aqui, é algo mais vívido, é algo mais puro. Por exemplo, outro dia nós estávamos vendo aqui, estava a Bia e o Noah correndo para aqui, pulando assim nela.
Isso é uma confiança que Deus quer de nós. Sabe o que? Você está na beira de um precipício e olhar e falar: Senhor, o Senhor me segura, o Senhor cuida de mim. Sabe, é uma criança, você pegar uma criança, colocar ela no alto e falar: pula, o pai está aqui. E a criança, aquela sem medo, talvez sem a noção do perigo que ela está sofrendo, mas ela sabe que ela está tranquila. Sabe por quê? O pai dela está ali. É essa confiança que o Senhor quer de nós, que nós nos joguemos com tudo para cima dele, para que ele possa fazer em nós aquilo que realmente ele tem para fazer. Sabe por quê, gente? No momento em que nós confiarmos no Senhor 24 horas, a nossa vida vai ser diferente. Sabe por quê? Eu estava outro dia pensando: quantas pessoas aqui pegam um ônibus aqui todos os dias? Quem é que pega? Uber, transporte. Você já parou para pensar que você confia muito mais nessa pessoa do que qualquer outra pessoa na sua casa? Sabe por quê? Você entra dentro de um ônibus, você não tem noção do que passou aquele motorista, você não tem noção do que aconteceu na vida daquela pessoa, mas você entrou no ônibus e você simplesmente, pelo menos no meu caso, eu durmo dentro do ônibus e acordo só no ponto. Essa confiança nós temos no Senhor, ao ponto de nos entregarmos e dormir nos braços do Senhor. Sabe, meu amado, confiar em Deus é muito mais do que uma palavra de eu vou para o culto todos os dias porque eu confio no Senhor. Não, mas é se jogar com todos o seu ser, com tudo aquilo que você tem diante do Senhor, sabendo que Ele vai te segurar, que Ele vai cuidar de você. E eu quero dizer para você, nesse primeiro dia, nesse ano de 2025, vamos aprender a confiar no Senhor com toda a nossa força, com todo o nosso ímpeto, com tudo aquilo que nós temos. Sabe por quê? Porque Ele vai nos segurar nos seus braços. É Ele que vai cuidar de nós, é Ele que vai cuidar das nossas angústias, e no momento de dificuldade, é Ele que vai nos fazer: dorme, meu filho, pois o Pai cuida do seu filho. A palavra do Senhor, ela deixa claro aqui: confia no Senhor, confie no Senhor, não deixe que nada atrapalhe essa confiança. Talvez a palavra do Senhor também diz aqui, Salmo 37, versículo 5, a parte C, diz assim: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. Essa confiança de que Deus irá prover, essa é a confiança de que Deus irá fazer, essa é a confiança de que Deus pode fazer algo muito maior. Anteontem eu estava temeroso aqui na hora do culto. Nós estávamos aqui porque eu tinha um valor para levantar até ontem. E eu fiquei pensando, até comentei com o Jeff: não sei como eu vou fazer, porque amanhã não é um dia bom para trabalhar. Como eu vou fazer? Mas eu simplesmente falei: Senhor, está nas suas mãos. Eu não sei como o Senhor vai fazer, mas eu sei que o Senhor pode fazer todas as coisas. Quando foi na no dia 1º, eu saí para trabalhar, meus amados. Eu sei que no período de 3 horas e meia, para ser mais exato, eu bati a meta de um dia trabalhando aqui na região. E detalhe, não fui para São Paulo, não fui para nada, fiquei aqui em Cotia, Itapevi. O Senhor cuidou de mim. Aí quando foi ontem mesmo de manhã, que era o dia de eu pagar o aluguel do meu carro, quando eu abri o aplicativo, cadê a fatura? A fatura não estava disponível. E eu fiquei angustiado com aquilo. Eu falei: meu Deus do céu, eu vou pagar a multa, meu Deus do céu. Entrando em contato com eles, sabendo: Senhor, o que eu vou fazer? Quando foi hoje de manhã, a fatura apareceu para mim com um desconto de mais de R$110. E eu já falei: Senhor, obrigado, porque ontem eu não tinha nem o dinheiro, eu não tinha nessa metade. Mas o Senhor, em um dia, Ele proveu, Ele cuidou de mim. Ele fez aquela bênção que talvez naquele momento para mim foi tão simples, foi pequena, Ele tornou ela maior. Porque quem sabe aqui da minha situação na COV, sabe que não é barato. Mas o Senhor cuidou de mim. O Senhor cuidou, porque eu confiei, eu acreditei. Sabe, meu amado, é difícil. Às vezes confiar a esse ponto é difícil, Senhor, mas o Senhor é quem cuida de nós. O segundo ponto que eu quero trazer com você é: não tenha pensamento dúbio, siga a orientação do Senhor. Diz assim o versículo: faz-me justiça, Senhor, pois tenho vivido em integridade, tenho confiado no Senhor sem vacilar. Salmo 26, versículo 3 diz assim: pois a tua benignidade tenho perante dos meus olhos e tenho andado na tua vontade. O termo vacilar, a qual o texto está dizendo aqui, não é um termo de vacilo. Por exemplo, Danilão vacilou comigo,
Não. Isso pode significar erro, alguma coisa assim. Mas o termo vacilar aqui está dizendo assim, refere-se a alguém que está cocheando, cambaleando entre um pensamento e outro, está indo de um lado para o outro. Deus não tem prazer quando nós não confiamos que Ele é Deus. Nós tenhamos dúvidas sobre o que Ele pode ou não pode fazer. Deus, Ele não se agrada em nós, mas Ele quer que nós andemos na segundo a Tua vontade, para conhecermos Ele em profundidade, para termos mais, por assim dizer, termos mais comunhão, mais intimidade com o Senhor. E andar, ter pensamento dúbio, sabe, meu amado? Esse talvez seja a coisa mais natural e talvez a gente não perceba. Por exemplo, quantas vezes aqui, vou dar o meu exemplo. Quantas vezes aqui nós precisávamos de levantar uma quantia, orávamos, mas o nosso coração ficava: será? Será que vai acontecer? Por mais que você não expresse com palavras, por mais que você não diga, mas às vezes aquela dúvida bate no seu coração. O salmista, ele fala: tenho confiado no Senhor sem vacilar. Ou seja, eu não estou pensando que o Senhor não pode fazer. Eu estou crendo que o Senhor pode. Eu estou crendo que o Senhor faz. Eu estou crendo que o Senhor age. Nós não podemos andar segundo as nossas, olhar a situação. A partir do momento em que nós olhamos para a situação, foi como o João falou aqui, quando Pedro estava diante de Jesus, ele olhou, viu um fantasma, ele começou a andar sobre as águas, mas quando ele olhou para o vento, ele olhou para toda aquela situação, ele afundou. Nós não podemos ser como Pedro, mas nós temos que olhar sempre para Cristo. Olhando para Cristo, nós vamos andar sobre as águas, nós vamos viver o sobrenatural do Senhor, mas acima de tudo, nós precisamos andar diante da verdade do Senhor, que é a palavra. Sabe por quê? É como a palavra do Senhor diz: andar como um obreiro que não tem do que temer, ou um obreiro que não tem do que se envergonhar, pois Ele é santo e Ele pode fazer todas as coisas, o impossível para a minha vida e para a sua vida. É difícil, meu amado, mas não é impossível. O salmista teve essa situação e ele trouxe para nós. Está aqui, é só você pegar e ler e confiar na palavra do Senhor. Essa palavra do Senhor, nós cremos que ela é a verdade. Nós cremos que a palavra do Senhor, ela traz vida. Não vamos duvidar, pois o Senhor pode muitas coisas. Certa vez eu estava pensando sobre esse tema, sobre o que é ouvir a voz de Deus. E eu acredito que, acho que eu, pastor Anderson, mais alguns aqui, somos talvez os cristãos mais antigos aqui, de longa data, assim, por assim dizer. João e José, não sei quanto tempo, de berço também, 20 anos. Acho que é só nós mesmo, né, pastor, os idosos. Mas, mais ou menos, né? E assim, eu fico pensando que por mais tempo de casa que, vou por assim dizer, nós tenhamos, eu acho que são poucas as vezes em que nós ouvimos a voz de Deus tão nitidamente a ponto de você se assustar. Puxa vida, o Senhor falou comigo. Não é que Deus não fala, é que existem momentos específicos em que o Senhor fala conosco de uma maneira tão natural que você se assusta porque você acha que Ele está ali do seu lado. Algo tão natural, mas que para nós a voz do Senhor é como uma voz de muitas águas. Então imagina o susto que não é ouvir essa voz. E certa vez, quando essa mensagem veio ao meu coração, eu estava a 90 por hora na Marginal Pinheiros, em cima de uma moto. Imagina o susto que eu levei, ouvir a voz do Senhor. E eu fiquei pensando: Senhor, o que é ouvir a voz do Senhor? O que isso significa? O Senhor me trouxe uma reflexão. João, a José deve ter feito bastante isso. Pegaram um livro e começaram a contar uma história para o Noah, e começaram a ler aquela história. E o Senhor falou comigo que ouvir a voz do Senhor é isso. É você pegar a sua palavra, sabendo que o autor dessa palavra está ao seu lado, preparado para explicar todas as histórias. Sabe, ler a palavra do Senhor, às vezes a gente pensa assim: nossa, é difícil. Mas o autor da palavra do Senhor está aqui, gente. Sabe, é tipo você parar por um momento e pensar: Senhor, eu quero fazer algo maior, eu quero viver algo novo, mas eu preciso dessa palavra. A palavra do Senhor, ela diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Por isso, quando eu digo seguir a orientação do Senhor, é tipo, pare um pouco o que você está fazendo, leia a sua Bíblia. O Senhor tem coisas grandes para falar para você. Talvez
talvez num algo simples, como foi esse salmo para mim, naquele momento, esse tema dessa mensagem, você pode olhar a Bíblia de capa a capa, você vai encontrar em outros lugares, mas foi tão claro para mim quando o Senhor mostrou o Salmo 26, essas palavras surgiram tão naturalmente, porque sabe por quê, meu amado? Eu estava buscando, eu estava andando com o Senhor, acima de todas as coisas eu estava, Senhor, eu preciso da Tua presença. Nós precisamos da presença do Senhor para que Ele nos oriente segundo a palavra dEle, amém? O terceiro princípio diz assim: tenha desejo pela presença do Senhor. Salmo 26, versículo 8: eu amo a tua casa, o lugar da tua habitação. Eu não sei você, mas eu sou um cara ansioso para estar aqui à noite no culto. Eu sou um cara ansioso, por exemplo, nós temos uma reunião com os jovens no dia 10. O meu coração já está aqui, meu Deus, dia 10, como chega logo, eu não sei vocês, mas eu amo estar na casa do Senhor. Eu amo, talvez os irmãos olhem assim e falem assim: nossa, esse irmão fica tocando guitarra o tempo todo, mas é o que eu amo fazer, sabe? Eu posso ser o melhor marido do mundo, eu posso ser o melhor homem do mundo, mas o lugar onde eu me sinto vivo é na casa do Senhor, o lugar da habitação, a morada do Altíssimo. É o lugar onde eu posso dizer: o Senhor está neste lugar, pois esse lugar não é outro senão a casa do Senhor. É onde a presença de Deus ela se manifesta, é onde a presença de Deus ela se faz presente de uma maneira sobrenatural. Ah, Tiago, quer dizer que Deus não faz isso em outro lugar? Não, não quero dizer isso, mas eu quero dizer que esse é o momento em que nós preparamos para estar aqui. Meu amado, eu não sei você, mas eu conto os dias, eu conto as horas para estar aqui todas as vezes. Para mim, eu até falei com a Josi esses dias, a Josi não me colocou na escala, tá, gente? O pecado foi dela, tá? No dia 12 ao dia 16, tá? Cagueto mesmo. Mas ela achou que eu não estaria aqui porque a Thalita vai viajar. Eu falei: ô Josi, me coloca aí, pô, vou ficar em casa sozinho e ainda não vou tocar, meu. Aí não dá, me coloca aí de algum jeito, sei lá, vou ver, né? Vou ver. Deus toca no coração dela, amém? Eu falei que eu era fominha. Mas tem um algo nesse versículo que eu gostaria de compartilhar com você, mas não entenda de uma maneira errada. A palavra do Senhor, ela diz que nós somos casa do Senhor, nós somos morada do Espírito Santo. Então eu quero que você leia esse versículo 8 comigo mais uma vez, só que você vai trocar essa palavra casa por vidas. Diz assim: eu amo a tua vida, lugar da tua habitação. Ou você pode trocar por alma: eu amo almas, o lugar da tua habitação. Sabe, meu amado, quando o Senhor me deu essa palavra, eu fiquei pensando o que isso significa. Hoje nós somos templo do Espírito Santo. O Senhor habita em nós. E mais do que isso, o Espírito de Deus ele está sobre nós. Como diz a palavra em Isaías: o Espírito do Senhor está sobre mim para pregar as boas novas. É hora de eu e você nós olharmos para nós mesmos e falar: tem mais templos do Senhor aí fora para eu buscar, tem mais pessoas aí fora para eu buscar, tem muitos templos vazios do Espírito Santo que nós precisamos resgatar, sabe? Nós precisamos amar as pessoas, nós precisamos ter intimidade com as pessoas ao ponto de dizer: eu me importo com essa pessoa, eu vou lá naquele lugar para buscar aquela pessoa, eu vou naquele lugar, eu vou me desprender de alguma coisa, mas eu preciso ganhar vidas para Jesus, porque esse é o foco principal. Aquele que busca o Senhor, a palavra do Senhor diz em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós precisamos procurar esses que ainda vão crer, meu amado. Nós precisamos buscar essas pessoas que estão procurando talvez uma resposta, e nós precisamos ser essa resposta. Nós precisamos ser a resposta daquela pessoa que passa perdida aqui na frente, daquela pessoa que senta do nosso lado, no lado do ônibus, aquela pessoa que está no caixa, a pessoa: olha, eu preciso de uma palavra. Eu e você, nós precisamos ser essa palavra, nós precisamos ser essa fonte jorrando, pois o Senhor tem pressa e Ele quer buscar a sua noiva, mas se a sua noiva não estiver pronta, Ele não virá. Nós precisamos ter amor pelas pessoas.
nós precisamos ter amor por vidas. Talvez eu amo o lugar da tua presença. Onde é a presença do Senhor se manifesta? Em cada alma, em cada pessoa, em cada um de nós. Nós precisamos manifestar a glória do Senhor. Amém? Quarto princípio: fuja do pecado. Salmo 26, versículo 9: não colhas a minha alma com a dos pecadores. Essa talvez seja a nossa tarefa mais difícil, porque, como você viu, eu escrevi fuja do pecado. Eu não falei lute contra o pecado, mas a palavra do Senhor, ela nos orienta a fugir da aparência do mal. Eu quero dizer para você que tem coisas que você e eu vamos olhar e falar: Senhor, eu não posso, mas é o Senhor que nos fortalece. A palavra do Senhor diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O diabo vai ter que fugir de nós porque nós estamos diante da presença do Senhor. O diabo tem que fugir de nós porque o Espírito de Deus, ele tem que habitar em nós. O diabo tem que fugir de nós, pois a presença do Senhor, ela tem que ser maior do que a minha dor, tem que ser maior que a minha frustração, tem que ser maior que até mesmo o pecado que talvez habite em mim. Mas a presença do Senhor, ela nos enche de tal maneira que nós temos que fugir do pecado, mas sempre nos sujeitando à presença do Senhor, porque é Ele quem cuida de nós, é Ele que nos livra do pecado, é Ele que nos livra do mal, é Ele que nos limpa das nossas carnalidades, é Ele que tira de nós aquilo que não é dele, é Ele que limpa para que eu e você pudéssemos ser a habitação verdadeira do Senhor, pois o Senhor não habita em tempo sujo, meu amado. O Senhor habita numa casa limpa, e Ele tem um lugar, Ele tem que ter espaço no nosso coração para limpar, para tirar, para mudar da forma como Ele quiser. Mas nós precisamos fugir do pecado, mas sempre nos sujeitando à presença do Senhor. E por último, faz-me justiça, Senhor, pois tenho andado em integridade. Tenha integridade. A palavra integridade aparece 2 vezes nesse salmo, no primeiro versículo e no último versículo. Porém, você nota ela fazendo sentido em todos os versículos do Salmo 26. O tema desse salmo é integridade. Integridade pode significar 2 coisas. Primeiro, algo inteiro, algo por completo, mas também pode ser a qualidade de alguém íntegro. Mas no final é a mesma coisa. Eu quero dizer para você nessa noite, meu amado, que Deus, ele tem nos chamado para fazer algo grande, algo maior, mas Ele quer a nossa vida por inteiro. Ele não quer só uma parte da minha vida. Ele não quer, por exemplo, que só o meu dia de culto eu me consagre ao Senhor, mas Ele quer que o meu trabalho glorifique ao Senhor. Ele quer que a minha vida andando diante do Senhor, andando por aí, glorifique ao Senhor. Quantos de nós talvez tenhamos medo: Senhor, se alguém me ver dessa forma, o que vão pensar de mim? É isso que eu estou dizendo. Você precisa ter integridade diante do Senhor, para que quando o Senhor olhar para você, você possa dizer: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. Senhor, eis-me aqui, faz o teu querer, faça a tua vontade. Nós precisamos estar íntegros, totalmente jogados diante dos pés do Senhor, pois Ele tem coisas grandes para a minha vida e para a sua vida. Ele não aceita nada em parcialidade. Nós precisamos nos entregar por inteiro, pois Ele se entregou por inteiro por nós. Ele entregou a sua vida, algo de tão precioso, o seu Filho unigênito, para que todo aquele nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu quero te convidar nessa noite a se entregar por inteiro diante do Senhor. Não deixar nada diante para depois. Senhor, eu te entrego só a minha vida, uma parte dela. Não, é tudo. É o seu casamento, é o seu trabalho, é a sua escola, é a sua vida por inteiro. Não tenha medo de se entregar diante do Senhor, pois Ele tem coisas grandes e poderosas para a minha vida e para a sua vida. Meu amado, eu quero terminar essa mensagem com essa oração, que possamos aprender verdadeiramente a entregar ao Senhor tudo aquilo. Como eu disse, o tema dessa mensagem é integridade. O título é Fiquem Firmes. Seja íntegro diante do Senhor, que os seus pés estarão firmes diante da rocha que é Jesus Cristo.
Seja íntegro diante do Senhor, pois tudo o que você fizer, pois tudo que o inimigo investir contra a sua vida, não vai abalar você, não vai te tirar do seu propósito, não vai tirar você daquilo que o Senhor te chamou para fazer. Sabe, meu amado, se entregar diante do Senhor é dizer: Senhor, tudo é teu, tudo é seu, tudo é seu. Nada do que eu faço, Senhor, tem sentido se não for a tua presença. Nada do que eu faço, Senhor, sem a tua presença, Pai querido, isso não vale de nada. Nessa noite eu quero te chamar a ter uma vida íntegra diante do Senhor, entregar tudo de todo o seu coração. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Deus bendito, obrigado porque o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre, Senhor. Obrigado, Senhor, pois o Senhor não tem deixado faltar. O Senhor não tem faltado diante das adversidades. O Senhor, pelo contrário, o Senhor tem nos ajudado, tem nos fortalecido, Senhor. E muitas vezes, quando até mesmo nós pensamos em desistir, é o Senhor que nos põe de pé, é o Senhor que nos fortalece, é o Senhor que dá em nós, Pai querido, aquilo que precisamos. É o Senhor que coloca em nós, Senhor, força para lutar, forças para agir. Senhor, é o Senhor que nos dá inspiração para escrever, para ler, para fazer qualquer coisa. É tudo do Senhor, tudo é seu, tudo é seu, tudo é seu. E nessa noite, Pai querido, eu quero me entregar, meu Deus, juntamente com os meus irmãos, nessa noite, neste lugar. Nós queremos entregar tudo diante do seu altar, Senhor, para que nada, Senhor, nada, Pai querido, venha faltar, mas que principalmente a sua presença possa abundar em nosso meio. Que possamos ser, meu Deus, aquilo que o Senhor espera de nós. Que possamos ser, meu Deus, aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Que possamos viver, meu Deus, todos os teus planos, todos os teus sonhos, Senhor, pois a tua palavra diz que os seus planos não se frustram. Os seus sonhos, Pai querido, o Senhor não planeja, o Senhor faz. O Senhor simplesmente é um Deus que faz todas as coisas conforme a tua vontade. Senhor, que possamos ser alvos desse amor, que possamos ser alvos, meu Deus, da tua vontade, que possamos entender, Pai querido, o teu propósito em todas as adversidades, que possamos crescer, meu Deus, diante dos problemas, que possamos crescer, Pai querido, e que possamos no final de cada batalha declarar: até aqui nos ajudou o Senhor, como foi lido desde o começo. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. A tua palavra, ela é pura, a tua palavra, e ela é verdadeira, e ela vai